comenta por aí sobre uma possível falta de alimentos no nosso planeta, uma escassez do que comer, prateleiras vazias em supermercados, caos e muita violência. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, se daqui a alguns meses ou se daqui a alguns anos, mas o certo é que, olhando cuidadosamente o que vem acontecendo com a nossa alimentação já há alguns anos, e não poucos, talvez uns 50 anos, nós vamos observar que a situação é muito instável. E esse murmúrio de que possa acontecer uma escassez de alimentos no planeta, ela é bem plausível. Nós vamos analisar a partir de agora, sobre vários pontos de vistas, uma situação que tem em comum interesse entre todos os humanos do planeta, a necessidade que nós temos de nos alimentar. Fazendo um exercício e voltando no tempo, através da Escritura, há um período muito longínquo em que José fora vendido ao Egito, nós iremos encontrar na Escritura os relatos detalhados de uma grande fome que ocorreu em um determinado local. E as pessoas ficavam desesperadas e não havia como se alimentar se não fosse buscar em um longínquo lugar chamado Egito. E no Egito havia alimento, não só para o povo egípcio, mas até para vender aos que não tinham. E a pergunta é, por que no Egito tinha alimento, se a fome se abateu sobre todas aquelas pessoas, sobre toda a localidade longínqua ali no Oriente Médio? É simples. Porque o Egito estocou alimentos. E esse estoque de alimento foi muito útil, não só, como já disse, para os egípcios, como também para as demais pessoas que estavam em busca de se alimentar. Nos dias atuais, teríamos nós um Egito para recorrer a ele, no caso de falta de alimentos, ou teríamos nós mesmos que fazer como José e armazenar a nossa própria comida? A FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, pediu aos Estados Unidos a suspensão da produção de etanol à base de milho para evitar uma crise alimentar mundial. Aumentam os riscos de uma nova crise alimentar mundial. O aviso é da Agência da ONU para a Agricultura e Alimentação. The way the system appeared to work to me was Lady Justice had the scales and you piled cash on the scales. And the one that piled the most cash on the scales and hired the most experts and the ones most willing to tell the biggest lies, that was the winner. That seems to be how our justice system functions now. It's terrible, it's terrible. How can a farmer defend himself against a multinational corporation? É uma crise globalizada que chega aqui também, Renato. É a pior crise de alimentos em 30 anos. Assusta o FMI, Banco Mundial, FAO, ONU. The grower has no choice. They have to do it or you're threatened with loss of a contract. This is how they keep the farmers under control. It's how they keep them spending money, going to the bank and borrowing more money, and the debt just keeps growing. Existem pessoas que acreditam que o mundo surgiu realmente de um Big Bang, uma grande explosão, e que as espécies foram evoluindo pouco a pouco ao longo dos anos e foram se adaptando e criando condições cada vez mais favoráveis para que preservassem a sua existência. Esta é a crença que os Illuminati passam para nós desde as escolas. Mas ao fazer uma análise por você mesmo sobre esse tema, você verá que essas coisas que estão aí, todas no nosso planeta, que foram criadas pelo Criador, são extremamente perfeitas e jamais poderia ser fruto do acaso
ou de uma adaptação espontânea. Se não houvesse um maestro regendo esta orquestra, certamente ela estaria desafinada ou nem tocaria. E o que nós vemos é que o Criador fez cada espécie de plantas, de ervas, cada espécie de animais, de um jeito diferente dos outros. E assim, cada animal, segundo a sua espécie, tem seus próprios hábitos, inclusive seus próprios hábitos alimentares. E quem o fez ou os fez desse jeito, assim os fez, porque sabe que é assim que deveria ser, quanto aos animais e quanto aos vegetais. E você observa então um detalhe interessantíssimo: a diversidade de alimentos vegetais que nós temos. Nós temos uma diversidade muito grande e consequentemente, uma possibilidade de escolha muito acentuada, porque a própria natureza feita pelo Criador, em determinadas épocas do ano, dá um tipo de alimento para nós. Em outra determinada época do ano, nos dá outro tipo de alimento. Assim, quando se está na entre-safra de um alimento, temos muitos outros no período de safra. E aí, balanceamos a nossa alimentação de forma saudável e não passamos fome. Mas você imagina, pense, analise, você faça um raciocínio e tente analisar o seguinte: se fosse possível ao homem desprogramar esta possibilidade de colheita, cada uma na sua época, e indexasse toda a estrutura alimentar, não só vegetal, mas também animal, por um único tipo de alimento. Se o homem conseguisse fazer isso, você acha que as coisas correriam normalmente? Ou a curto, médio ou talvez longo prazo, houvesse uma consequência gravíssima disso? Você está imaginando o que eu estou falando? Você está imaginando que o homem, o ser humano, se ele pudesse tirar essa diversidade de alimentos, cada uma, no caso dos vegetais, dando o seu próprio fruto no seu determinado tempo, como nas estações, se ele pudesse agora centralizar tudo isso em um só alimento, que desse seu fruto em determinadas estações, isso não colocaria em risco a alimentação mundial? Se ele pudesse fazer isso? E aí eu te pergunto, será que ele não pode? E se ele pode, o homem, os Illuminati neste caso, os dominantes, os senhores do mundo, se eles podem, será que já não o fizeram? E se eu disser a você que é exatamente isso que está acontecendo? E se eu disser a você que eles já fizeram isso e centralizaram toda a base da alimentação mundial sob a responsabilidade de um único produto natural, de um único vegetal, você acreditaria? E se for além ainda e eu dissesse a você que a alimentação mundial está baseada não só em um tipo de vegetal, mas em um vegetal cuja a manipulação genética foi feita por eles próprios, você acreditaria? Prepare-se. Coisas horríveis e inimagináveis estão chegando até você através deste vídeo. A comida que ingerimos mudou muito nos últimos 50 anos. Mas, ao contrário, a imagem utilizada para vender essa comida ainda é a mesma dos tempos antigos. Você vai aos supermercados e vê imagens de agricultores. Pode ver a cerca, o silo, a casa dos agricultores da década de 30, além da relva verde. É a oferta de uma fantasia campestre. O supermercado na atualidade tem em média 47 mil produtos.
E repare que para os supermercados não existe safra e entre safra. Você encontra tomates, por exemplo, o ano todo. Eles foram cultivados do outro lado do mundo e colhidos quando ainda estavam verdes. Foram amadurecidos forçadamente com gás etilênio. E embora se pareça com um tomate, é como um tomate de conto de fadas. Pode-se dizer que é apenas o conceito de um tomate. Na seção de carnes você não encontra mais ossos. Existe uma espécie de véu, cortina, que foi colocada entre nós e entre a fonte da nossa comida. A indústria não quer que você saiba de verdade o que você está comendo, porque se você soubesse, talvez não quisesse comer. Caso você deseje seguir o processo de produção desde a embalagem da carne até as suas origens, encontrará uma realidade bem diferente. A realidade é uma fábrica e não uma fazenda. Esta carne está sendo processada por empresas multinacionais gigantescas e elas não têm nada a ver com vaqueiros ou agricultores. A nossa comida hoje em dia vem de enormes linhas de montagens e nelas os trabalhadores e animais são igualmente explorados. Assim a comida tornou-se muito mais perigosa e tudo isso está sendo deliberadamente escondido de nós. O ponto não é sobre o que comemos, o ponto é sobre o que nos é permitido dizer e o que nos é permitido saber. Não é apenas a nossa saúde que está em risco. Todo o sistema industrial alimentar começou realmente como os lanches do McDonald's. É que na década de 30 surgiu um novo tipo de restaurante e era chamado no carro, drive-in. Os irmãos McDonald tinham um drive-in bem sucedido e aí decidiram reduzir os custos e simplificar as coisas. Assim despediram todas as atendentes que serviam do lado de fora, retiraram a maioria dos pratos do seu cardápio e criaram uma ideia revolucionária de como gerir um restaurante e basicamente levaram o sistema industrial para a cozinha do restaurante. Eles treinaram cada trabalhador para fazer sempre a mesma coisa repetidas vezes. Com todos os trabalhadores fazendo cada um apenas a mesma coisa, podiam então pagar-lhes salários mais baixos. E também era facílimo para encontrar novos empregados para substituir aqueles. A comida era barata, era saborosa. E assim esse restaurante de lanches McDonald's foi um sucesso tremendo. Este conceito de uniformidade, conformidade, baixos preços, aplicado abrangentemente e em longa escala, gera todas as formas de consequências indesejáveis. Já que o McDonald's é o maior comprador de carne de vacas de todo o planeta, e querem que seus hambúrgueres sejam exatamente o mesmo em qualquer lugar do planeta, então eles alteram a forma como a carne de vaca é produzida. A mega empresa McDonald's é a maior compradora de batatas do mundo. É também uma das maiores compradoras de carne de porco do mundo, mas também de galinhas, tomates, alface e até maçãs. Esta gigantesca cadeia de lojas de lanches precisam de grandes fornecedores. E assim criaram grandes, imensas distribuidoras de alimentos. Na década de 70, os 5 maiores embaladores de carne de vaca controlavam aproximadamente 25% do mercado. Hoje em dia, os 4 maiores controlam mais de 80% do mercado mundial. E o mesmo acontece com a carne de porco. E mesmo aquelas pessoas que não comem no McDonald's estão atualmente ingerindo carne que é produzida pelo mesmo sistema. Esse gráfico é muito interessante e vale a pena dar uma parada para analisá-lo melhor. Veja que é a representação de quê? De um boi, de um gado, um boi de corte, ou seja, carne para nos alimentar. E até a década de 70, apenas 4 grandes empresas que já estavam nesse processo de industrialização da carne, eles dominavam uma parte pequena do boi.
como você repara muito bem neste gráfico. Atualmente, menos empresas dominam quase que a totalidade do boi. Na verdade, só tem o pescoço de fora, neste gráfico que você está acompanhando. E no decorrer deste vídeo, você verá que há uma luta muito grande dos poucos que representam aqui o pescoço do gado, que são aqueles fazendeiros tradicionais. Existe uma luta muito grande para eles continuarem trabalhando e servindo à comunidade, servindo as pessoas com uma carne realmente de qualidade, com um animal realmente saudável. E no decorrer ainda desse vídeo, você vai ver e vai conhecer bem uma fazenda que ainda hoje, acredite, consegue, mesmo com algumas e não poucas ações na justiça contra ela. Ações do povo? Não. O povo prestigia, o povo compra. Ações das empresas, da indústria de carnes, de alimentos, dos Illuminati, que vão, inevitavelmente, fechar também esta fazenda que você verá mais para frente aqui e conseguirá dominar o pescoço e a cabeça desse boi muito em breve. Mas o que eu creio que você deve prestar atenção neste momento é que até os anos 30, o sistema de criação de animais e de abate dos animais para consumo, desde o momento em que ele nasce no curral da fazenda até o momento que ele vai para a sua panela, até os anos 30, era muito, extremamente diferente do que ocorre hoje. Você ainda vai ver sobre isso logo, logo.